Ô, dona GMM, a senhora tá muito de parabéns, viu? Que BL top de linha que vocês fizeram pra gente. Eu só lamento muito que tenha acabado. As minhas quartas-feiras serão muito mais vazias sem eles. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. The Heart Killers. Chegamos no nosso episódio final, infelizmente. Eu sei que as coisas têm que acabar, eu geralmente não lido muito bem com isso, né? Não é à toa que até hoje algumas séries eu não terminei, que eu não consigo me despedir, mas tudo bem. Vamos focar aqui. Nossos meninos foram presos, né? Como a gente viu no último episódio. E aí a série começa com essa saga deles na prisão. E assim, começa no ano 1, né? E o Bison acorda junto com o Fadel, super desanimado, tem até um cara que meio que dorme praticamente em cima dele. E o que eu achei super engraçado na cena foi que ele acordou já com aquela boca de come frango. Sabe quando você enche o lábio de gloss, que brilha tanto que meio que parece que fica grudando? Então, dele tava assim, aí na hora eu pensei, caramba, na prisão tem gloss. Assim, né, aqui no Brasil a gente tá ligado que acontece de ter celular, né, a galera inclusive faz ligações muito interessantes de dentro da prisão, então o que é um gloss, né, mas não sei como é na Tailândia, então não posso dizer. É que, né, provavelmente a maioria das pessoas que vai assistir tá acostumada, nesse universo BL, os meninos eles vivem maquiados, né, com uma base ali, rola o gloss, né, pra deixar os lábios mais protuberantes, né, e geralmente são lábios lindos, super chama atenção pros lábios, super funciona. Então não é uma prisão que vai impedir o Bison de estar o quê? Lindo e de gloss, mas tudo bem. Beleza. Aí, assim, começa com os meninos indo visitar eles e tal, né, e sempre muito doloroso pra ambos os casais, né. O Style até comenta em algum momento, pô, eu vejo ele, mas é muito de longe, eu não posso tocar, é muito difícil, eu não aguento mais isso. E ele e o Kant numa situação de completo desespero quanto a isso. O Fadel e o Bison na prisão, eles estão tentando sobreviver, né? E aí acontecem situações diversas. Uma das situações que acontece o Bison, ele tá usando acho que os aparelhos de academia que tem lá. E um cara chega peitando ele, falando que lá era o lugar dele, e o Bison até tenta desafiar, mas o Fadel desencoraja, né, falando que não é uma boa ideia, que eles vão passar 5 anos ali, que não é ideal eles conseguirem inimigos tão cedo, e beleza. Nisso a gente acha que o cara vai desapegar, e aí o cara vai atrás do Bison em outro momento, né, de novo, só que agora ele vai com intenções de violar o Bison, né, justamente contra a vontade dele, vai com uns caras junto. E assim, ele vai achando que o Bison é um menininho indefeso, um queridinho, um fofinho que não vai conseguir reagir. E muito pelo contrário, o Bison ele deu um couro nele e nos outros 2 caras. E aí o Fadel até fala pra ele, pô, ainda bem que o diretor foi super de boa com você, senão você tava na roça, né? Já começou arrumando confusão e tal. E assim, nesse momento eles estão varrendo aí a parte de fora da prisão, e aí chega, acho que um carcereiro e fala pra eles, eu sei que vocês trabalhavam num restaurante fora daqui, né, a gente tá com pouca gente na cozinha, vocês têm interesse? E eles falaram, beleza, pode ser, muito melhor do que fazer outras coisas. Tipo, né, na prisão tudo é mais intenso e provavelmente bem mais difícil, né, do que fora de lá. Então a cozinha realmente parece um lugar bem mais aprazível. Aí eles topam, beleza, né, o cara deixa eles ficarem por lá. Só que aí quando eles estão na cozinha, alguém comenta, vocês não vão ficar o dia inteiro aqui, melhor vocês irem logo porque a gente também tem, um tipo de treinamento ocupacional, eu não lembro se era necessariamente esse o nome, mas são coisas que você pode fazer, atividades que você pode aprender a fazer estando lá na prisão. Não sei se aqui no Brasil tem isso, mas lá na Tailândia eles retrataram como se tivesse. Eles já não ficam tão animados assim, né? O Fadel fala, vou arrumar o que fazer, e o Bison fala, vou ver se tem alguma coisa ligada à arte. Beleza. Nisso a série corta pro Style e pro Kant negociando com o capitão uma forma de entrar na prisão pra ficar perto dos meninos. E aí nessa hora o capitão fala, vocês estão querendo reencenar Prison Break?
E Prison Break é uma série de, se eu não me engano, 2005, que conta a história de dois irmãos. Um estaria preso, né, supostamente injustamente, e o outro irmão, ele comete um crime para poder ser encarcerado junto com esse irmão e conseguir ajudar ele a sair, a provar inocência, enfim, coisas do tipo. E aí acho que por isso que o capitão fez esse comentário, esse adendo, né? Aí o Kant fala, não, eu tenho um plano. E aí, nisso que o Kant fala que tem um plano, o Style começa a falar o quanto ele sente falta do Fadel. E ele começa a falar de um jeito muito intenso, muito cheio de tesão, muito apaixonado. É muito engraçado, gente. Enfim, Style, né? Eu amo. Beleza. Aí, a série corta pros meninos indo pros tais treinamentos ocupacionais, né? São obrigatórios, né? Pro preso, pro detento ter ocupação. Mas eles ainda acho que podem escolher o que eles querem fazer. Coisas assim, eu acho. Aí, o Bison, ele vai lá pra aula de arte, senta. E aí, ele pergunta pro cara do lado, cadê o professor? Ele fala, tá chegando, deve estar por aí já. Aí ele ouve o professor falar, olá, né, eu sou fulano de tal, não sei o que, a gente vai aprender não sei o que hoje, né, alguma coisa referente ligada à pintura e afins. E nisso, gente, é a voz do Kant. E sim, o Kant, ele deu um jeito, né, negociou com o capitão, pelo visto foi isso que eles fizeram, ele e o Style. Dele e o Style estarem na prisão como professores, se eu não me engano eles iam uma vez por semana. E aí, o Kant, né, como ele é tatuador, ele foi ser professor de artes, né, não sei necessariamente se tem a ver, eu entendo que sim, né, porque justamente a pessoa precisa ter algum talento para desenhar, entender de como isso funciona, né, para poder fazer tatuagens decentes, e ele foi ser professor de arte para ficar perto do Bison. E aí, gente, é uma cena maravilhosa, assim, quando eles se veem, né, o episódio começa a exalar esperança a partir desse momento aí. Beleza, nisso o Bison viu o Kant, e aí Fadel está indo pra aula, acho que de mecânica, né? Interessante ele ter escolhido mecânica, é porque ele é meio bruto, talvez, mas não sei quais as opções que tinham na prisão. Mas, convenientemente, ele escolhe mecânica, e ele vai e encontra o Style como sendo professor de mecânica também. E assim, que momento, viu? Que momento. A partir daí, a série se dedica a mostrar como que vai funcionar essa dinâmica deles, né? Eles se escondendo pra se pegar, é engraçado e ao mesmo tempo que é muito quente, né? Os takes são ótimos. É Style jogando o Fadel na parede, é Kant virando o Bison do avesso. E assim, gente, maravilhoso, né? Os dois casais, eles têm uma química muito, muito top de linha, né? O meu destaque vai, logicamente, pros beijos de First Call. E não que eu tenha alguma preferência nem nada disso, né? Os dois chips nem eram chips dos quais eu era tão fã, mas depois dessa série eu super dei muito mais valor pra ambos os chips, sabe? E assim, em termos de química, Fadel e Style estão ali também, né? Jung Dunk. Só que Jung Dunk eu acho que o que pega um pouco pra mim, tá? Particularmente falando, né? Eu acho que o beijo não tá encaixando ainda. Eu lembro de ver um beijo deles em Hidden Agenda. Um beijo que acho que eles estão no sofá e fazendo as pazes. Pô, aquele beijo foi muito legal. Muito, muito legal. E bem diferente desses que eles deram nessa série, né? Teve um ou outro take que, beleza, acho que ficou legal, mas essencialmente a impressão que dá é que cada um tá num ritmo diferente quando vai beijar, sabe? E não sei, talvez seja uma impressão minha, mas eu sinto muito assim, especialmente quando você compara um chip com o outro dentro da mesma série, né? Dando um exemplo mais claro pra vocês, eu fiz um edit das cenas da prisão, inclusive esse edit ele ficou classificado como adequado para públicos maiores de idade no YouTube, gente, enfim, né? Eu acho bem absurdo. Eu tirei algumas partes, mas eu mantive os beijos, mantive as jogadas na parede. O YouTube achou que isso era muito impróprio para menores de 18 anos, mas tudo bem. Mas enfim, por que eu mencionei o edit? Porque enquanto eu tava fazendo as edições, ficou ainda mais evidente a diferença entre o encaixe de um chip e do outro. E nem todo mundo repara nisso e nem todo mundo acha isso tão importante. Eu acho, porém, os dois chips realmente entregaram trabalhos excelentes na série, então é só uma observação do tipo, igual eu fiz a observação com Pet Santa no outro vídeo, igual eu fiz a observação em Sangue Min de Neal no outro vídeo,
É uma coisa que é importante pra mim, que eu acabo reparando, e assim, como a gente vê outros exemplos que conseguem ou um encaixe, ou você vê que as bocas se conversam, eu não sei explicar direito, mas é que é aquele beijo que você vê que parece que os personagens queriam estar ali, né? Que você realmente entende o que aquela cena quer te expressar. Que tem o calor, que tem o tesão, que tem a troca, entendeu? E aí eu não sinto isso nos beijos deles. Mas beleza, voltando pro episódio, né? A gente tem esses takes maravilhosos aí na prisão. São várias cenas ótimas, várias cenas deles quase sendo pegos. Várias cenas do Style beijando o Fadel atrás de algum carro. Enquanto a galera tá lá fazendo, né, as atividades, né? Tem um take, inclusive, que é aniversário, né, do Bison, e ele pede um presente de aniversário pro Kant, e o presente é justamente ali um momento íntimo com ele. Só que não tem muito onde fazer ali, né, sem ser quando eles estão em sala de aula. Como nesse dia eles estavam ao ar livre, o Bison foi num cantinho que a galera da prisão usa, que é tipo um varal cheio de toalhas, onde as pessoas se escondem pra fazer as coisas e uma pessoa vigia. E aí nesse dia o Bison foi, acho que deu não lembro o que ele deu pro moço, acho que ele deu um maço de cigarro pra ele vigiar. E aí ele foi lá atrás da toalha ser feliz com o namorado dele. Ai, gente, enfim, já falei, um take melhor que o outro. Beleza, nisso eles vão contando os anos, né? Quando a gente chega no ano 4, o Style ele começa a ir menos. E aí o Fadel ele fica meio pistola com isso, né? Ele tinha falado pro Style viver a vida dele, fazer as coisas dele. O Style insistiu que não faria isso. E aí o Style vai visitar ele pra explicar que ele tá trabalhando demais. E que no momento ele não vai conseguir vir mais tanto, mas que ele vai vir. E aí o Fadel ele já fica, né, virado no giraia, para de falar com ele um tempo. E aí o Style até fala em um dos momentos pra ele, pô, mas foi você que falou pra eu fazer as coisas que eu queria fazer, pra eu tentar evoluir, e eu fui atrás disso e agora você tá achando ruim. Realmente, faz sentido. E aí, num desses dias em que o Style vai pra prisão pra dar aula, ele fala pro Bison, entrega isso aqui pro Fadel, por favor. E ele entrega tipo um buquezinho feito de origami, com uma bandeirinha com o logo da hamburgueria que era do Fadel. E aí o Bison entrega, ele não entende muito, e aí ele pega o buquezinho e vai até o Style pra tirar satisfação com ele. E aí ele chega lá e o Style fala, nossa, você veio? Porque fazia um tempo que eles não se falavam, porque o Fadel, né, parou de falar com ele, desde que ele teve questões e não conseguiu mais vir tanto. E aí o Fadel explica, pô, você me acostumou a te ver, você me acostumou com você mais tempo aqui, e aí do nada você sumiu. E aí, como você acha que eu me senti com isso, né? Ele falando em como ele estava. E aí o Style mostra pra ele o broche da hamburgueria embaixo da blusa. E ele fala, pra mim, você é a coisa mais importante. E assim, gente, a série depois explica o que tá acontecendo e é lindo e tudo mais. Só que vamos combinar que o buquê com a bandeirinha da hamburgueria, mais ele com o broche da hamburgueria na blusa, já era um sinal muito claro de que ele estava fazendo alguma coisa relacionada a isso. Mas o Fadel, não sei, acho que não se ligou. Acho que o Fadel só entendeu no sentido de ele tá usando o broche, significa mesmo que ele se importa comigo, porque ele sabe o quanto a hamburgueria era importante pra mim. Meio que ficou assim, sabe? E aí o Style fala pra ele, olha, eu estou fazendo algo em nome do nosso futuro. Como eu não sei se vai dar certo ainda, eu ainda não vou te contar, mas quando der, eu volto pra falar sobre isso. E aí eles fazem as pazes e beleza. Aí a gente vai pro ano 5, finalmente, né, o ano deles saírem, e eles saem e se abraçam e é lindo, e aí o Kant fala pro Bison que ama, o Bison fala que ama. E aí o Fadel ele fala, eu não vou falar, eu vou demonstrar. E aí ele abraça o Style, inclusive ele abraça com uma pegadinha no bumbum, que eu achei super super a cara deles assim. E aí ele dá um beijo no Style. E aí os meninos reclamam, na nossa frente, credo. Beleza, aí eles vão pra casa, né? Aspas, casa, o Fadel e o Bison não tem mais pra onde voltar, né? Que a casa deles foi confiscada pela polícia. Então o Bison vai embora com o Kant e o Style pede pro Kant deixar ele no ponto. E ele só fala ponto. E aí o Fadel fala, mas onde? Aí ele, não, você vai saber. Aí beleza, aí a série corta pro Style indo levar o Fadel pra onde ele estava empregando todo o esforço dele todo esse tempo. E aí ele abre o olhinho dele e eles estão na frente da hamburgueria. E aí o Fadel fala, o que isso significa? E ele explica, eu comprei de volta pra você, era isso que eu estava fazendo isso por nós. O tanto que eu sentia sua falta e o tanto que eu te amava e me importava com você me deu força pra consertar, sei lá, uns 100 carros.
Então, eu juntei dinheiro e eu comprei de volta. Então, agora ele é nosso. E assim, gente, foi uma cena linda. Linda, 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 né? E aí o Fadel, ele fala o quanto ele é sortudo em ter o Style na vida dele. E o Style retribui falando que todos os sonhos que ele tiver, ele vai apoiar e que ele vai estar sempre ao lado dele. Aí eles dão as mãos e entram na hamburgueria juntos. É um take muito bonito. Depois a série vai pra Kant e Bison. E aí o Kant, ele justamente fala pro Bison, né? Como você não tem pra onde voltar, por que você não mora comigo? O Baby, ele, né, ganhou bolsa pra estudar fora. Então eu vou ficar solitário lá. O que você acha disso? E aí o Bison topa, mas ele fala, você tem que cobrar aluguel, tal, tem que fazer tudo certinho. E pode deixar que quando eu conseguir me ajeitar, eu vou ter meios de ajudar e tal, porque eu não quero ficar dependendo de você e nem do Fadel. Aí tá tudo muito lindo, muito rosa. Quando eles estão voltando para suas respectivas casas, o Style não encontra o pai em casa. E o Kant, quando entra em casa, ele vê tudo revirado e o Baby não está. E aí os dois encontram bilhetes, né? O Style e o Kant. Jantar com a mamãe. E aí Bison e Fadel nesse momento entendem que a mamãe é a Lili, né? Aquela criatura, né? Existe ainda e ainda quis atazanar em pleno último episódio. Beleza, aí eles vão até lá e aí ela tá fazendo de refém o pai do Style e o Baby, né? O irmão do Kant. E ela fala, vocês não acharam que iam se livrar disso, né? Vocês acabaram com a minha vida, perdi tudo por causa de vocês, né? Só foi ingenuidade da parte de vocês de achar que uma pessoa com dinheiro ficaria presa. Nessa hora eu ri. Mas beleza. Aí ela fala, né, que pra eles saírem dali, eles tinham que envenenar, respectivamente, o pai do Style e o Baby, né, o irmão do Kant. Eles ficam todos muito desesperados nessa hora, né, todo mundo muito tenso, né, porque afinal de contas eram pessoas inocentes ali passando por aquilo, não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque até então eles não tinham conhecimento de qual era a profissão, o que faziam, né, realmente, Fadel e Bison. E aí, nesse momento, todo mundo meio que ficou sabendo, né. Aí eles fingem que vão realmente envenenar. E aí, ao invés disso, eles acho que distraem os seguranças. Eles conseguem desarmar os caras. Conseguem, inclusive, acho que atirar neles. E eles fazem a Lili beber o próprio veneno. Depois disso, a série se dedica a mostrar o quanto os nossos bonitos estão felizes. Tem Kant e Bison com passagens compradas para a Islândia. Inclusive, foi o Kant que comprou. Tem Fadel e Style discutindo sobre se o Fadel ama o Style e quanto ele ama, qual o percentual. Adianto pra vocês que chegou em 100%. Foi uma cena super delícia, né? As duas cenas, né? A cena do Kant e do Bison, né? Que o Bison ficou muito feliz com as passagens pra Islândia, né? Eles iam juntos ver a aurora boreal de perto. E Fadel e Style, né? A gente viu que finalmente o Style chegou no 100%. Beleza, aí a série termina com 2 takes especificamente, né? O Kant e o Bison, eles já estão na Islândia, estão lá esperando a aurora boreal, estão acampadinhos, né? Estão num tipo de barraca. E aí o Fadel e o Style, inclusive, ligam pra eles enquanto eles estão lá. Eles se falam, né, rapidinho, aí eles mostram, já viram a aurora boreal? Não, a gente tá esperando. Aí eles mostram, né, o horizonte, enfim, como está tudo ali em volta. E eles falam para os 2 casais se cuidarem e desligam. Nisso, o Kant e o Bison, eles começam a conversar, né, porque acaba acontecendo a aurora boreal e os 2 vendo a aurora boreal juntos, é uma cena super bonita. E o Kant começa a falar sobre como foi importante conhecer o Bison fala a mesma coisa, como fez diferença na vida dele conhecer o Kant. E fica um take super romântico, super bonito, e eles terminam abraçadinhos assim. Em seguida a série vai pra Fadel e Style, que estão na estrada, e aí o Fadel fala, eu não esqueci da promessa que eu fiz pro seu pai, que eu conversaria com ele depois de 5 anos, né? Aquele take lá que, né, ficou subentendido que poderia rolar um pedido de casamento. E aí o Style fala, não, a gente tá bem como tá, né? Não é oficializar necessariamente uma relação que vai fazer tanta diferença pra gente. Eu acho que a gente pode pensar nisso com mais calma e tal, mas tá tudo bem, né? Como está, tô feliz da forma que tá. E eu não vou mentir pra vocês, né? Eu, como boa Alice romântica, eu queria mais. Queria 2 pedidos de casamento, 2 casórios, mas assim, na vida em geral, e nos BLs também, nem sempre vai terminar assim, e não significa que não terminar assim não seja um bom final também. E foi uma série, sim, com um bom final.
né? Basicamente, esses takes, eles encerram a série. E a série, inclusive, encerrou com uma OST nova, né? Com todos eles cantando. E vejam depois se tiverem oportunidade. E assim, resumindo, o que eu achei dessa série no geral pra mim, é a melhor coisa que eu já vi a GMM fazer, no geral, né? A série que eu mais gostei de ver da GMM, sem dúvida nenhuma, pra mim, foi essa. E pra mim é uma das melhores séries do ano passado e desse. Esse ano ainda tá começando, então a gente pode ter aí outras que superem, ou não. Mas do ano passado, pra mim, essa está entre as primeiras, junto de outras tantas que eu gostei muito. E eu acho, sim, que a GMM se superou na série. Eu acho que a série fez um trabalho ótimo, entregando ação, boys love, romance, suspense, mistério. Deixou a gente intrigado em vários momentos, deixou a gente puto em vários momentos também. Choramos muito, vibramos muito, mas amamos muito, porque eles fizeram um trabalho realmente diferenciado, realmente lindo. Eu acho que é difícil, é raro você ver uma série que equilibre tantas coisas e que deixe tudo tão bem feito, né? Às vezes a série é de ação e é boys love, mas fica muito na ação e o boys love fica esquecido. Ou às vezes a série, justamente, é boys love, mas aí se propõe a ter ação, mas a ação é meio confusa, ou ela é rasa, ou ela vem pouco, e eu acho que eles fizeram um equilíbrio assim que me agradou demais. Não sei como é a opinião das demais pessoas, mas eu acho que eles fizeram sim um trabalho muito, muito diferenciado. Aí, pontos que eu teria pra observar, pra mim, a maior decepção da série, com certeza, foi Quintanon, Pepper JJ, né, os meninos. Não pelos atores, novamente falando, né, já reforcei isso em outros vídeos. A minha decepção está em, pra que inserir um chip dentro de um BL que vai ter um desenvolvimento que combina com um bromance, né? Ou com um Shonen Ai aí, que é o estilo justamente que se dedica ao carinho, ao sentimento e tudo mais, e que não tem foco nenhum em contato físico. Pra quê? Como a gente está num BL, a gente espera que todos os casais vão desenvolver o contato físico também, além do resto. E assim, Quintanon, eles não tiveram direito ao desenvolvimento da relação deles, a gente não viu isso acontecer, a gente só viu depois que aconteceu. E eles também não tiveram nada, contato físico, conversas profundas, nada. Sempre eram takes de segundos e poucos takes, né? Então eles apareceram no 11 e agora no 12 eles não apareceram em momento absolutamente nenhum. Provavelmente a série, não sei se isso estava na novel ou não, se alguém souber, fica à vontade para falar nos comentários. Mas provavelmente a série realmente não tinha foco neles, né? Não era o objetivo da série desenvolver o relacionamento deles. Porém, nesse sentido, eu fico um pouco decepcionada, porque se não ia desenvolver, pra que colocar? Humildemente falando, eu acho desnecessário. A mesma coisa que eu falei em Sanguemin Gineal. Aliás, o vídeo de Sanguemin Gineal, gente do céu. Eu recomendo que vocês vejam, porque... Enfim, beleza, foco aqui. Isso me deixou chateada, especialmente porque a expectativa para um par para o JJ era muito grande, cara. E aí você coloca lá o casal, você faz o casal existir pro casal não acontecer, não efetivar, entendeu? Então é um pouco decepcionante isso. De resto, foi um comentário que eu fiz, né, num post que eu fiz no Instagram e no X. Provavelmente muita gente deve ter achado esse final muito rosa pro tipo de série. É ação, é não sei o quê, pô, envolve aí eliminadores de pessoas, né? Como que esse final foi assim tão floreado e não sei o quê? Assim, cá entre nós, não é porque é um BL que a gente tem que desmerecer a obra e achar que ela tem que entregar menos. Não, eu não sou a favor disso. Não acho que deva ser assim. Acho que algumas obras fazem isso? Acho sim, mas não acho que deva ser assim. E não acho que a gente tem que partir do princípio de que vai ser sempre assim. Eu acho que cada obra é uma obra, né? As decisões de roteiro e direção, elas vão variar. Mas nesse caso, eu acho que eles tentaram realmente amenizar, né, o que tinha acontecido. Porque sim, é um BL e o objetivo primeiro, né? O objetivo final do BL é entregar entretenimento, é deixar o negócio mais lúdico, é deixar a história com um final que faça o amor prevalecer de alguma forma. Não necessariamente um final feliz, mas uma mensagem de que o boys love, ele está ali, ele foi levado em conta e ele é o foco da história que está sendo contada. Então eu acho que a série quis preservar isso. Por isso que a gente tem umas coisas tipo o capitão facilitando a entrada dos meninos na prisão,
Tem os meninos conseguindo lidar super bem com as dificuldades que eles passam por lá, sem que mais nenhuma outra gangue incomode eles, né? Eu não sei como é na Tailândia. Aqui no Brasil a realidade é complexa, né? Bastante complexa, né? Pelo menos das notícias que a gente vê, a gente sabe que é, né? E na Tailândia eu não sei como é, não sei se realmente os presos são tão pacatos assim. E assim, em que universo eles se pegariam tanto, tão fortemente, e ninguém notaria a ausência dos professores, ninguém notaria o tratamento um pouquinho diferenciado, né? Um pouquinho, assim, tô sendo generosa. Então, assim, são facilitações que aconteceram, né? Facilitações do roteiro que exigem que a gente justamente tenha a tal da suspensão da descrença, que vamos desapegar de algumas coisas pra entender que a gente está tratando de uma história de ficção e que essa história justamente está se preocupando em entregar um final que seja um pouco mais agradável, um pouco mais ameno. E assim, eles se pegaram, fizeram tudo o que queriam e tudo mais, mas eles estavam presos, né? E os 5 anos passaram voando, né? Que eu achei uma escolha interessante fazer dessa forma, né? Contar os anos e tal, e mostrar mais ou menos como que era a rotina deles. Eu achei que deixou dinâmico e deixou, logicamente, né? Deixou muito menos sofrido a gente estar vendo eles naquela situação, fazendo com que os meninos entrassem lá. E assim, a história consiste nos 2 casais, né? Então, eles deram um jeito dos 2 casais estarem juntos. Um jeito um pouco estapafúrdio, sim. Sem cabimento, sim, né? Teve a Lili ali pra atrapalhar o rolê um pouquinho, mas foram alguns minutos só do episódio, que foi um episódio assim onde a gente foi bastante mimado mesmo. Foi um final que deixou a gente feliz, relativamente satisfeito. E novamente, o relativamente, primeiro pra mim, tá? É por causa de Quintanon. E em segundo, porque algumas coisas talvez tenham sido facilitadas demais, e isso de repente pode deixar algumas pessoas com a impressão errada, tipo, ai, nossa, a série só avisou demais e não sei o quê. Mas não, cara, em vista de várias obras que várias outras produtoras entregam, inclusive a própria GMM, cara, esse BL foi diferente, foi bem feito, eles se esforçaram muito pra entregar um negócio assim, com outro nível, sabe? E eu acho sim que eles conseguiram. Só realmente tem alguns pontinhos que acabam ficando um pouco mais evidentes, né, quando a gente tá tratando de uma série que fala de temas tão pesados e tudo mais. Inclusive, nem era uma série com classificação indicativa para maiores de 18, né? E mesmo assim, várias coisas que eles fizeram foram muito além do que séries para maiores de 18 anos fazem, né? Então, eles estavam a fim de entregar e eles entregaram sim. É isso, espero que vocês tenham gostado da resenha, né? Eu queria avisar que eu estou novamente com questões de áudio. Não as questões de áudio da pasta de backup que eu subi aqui, tá? A propósito, eu subi todos os vídeos do canal anterior, que eram os vídeos do começo das resenhas, então eles estão com a voz acelerada, eles estão com problemas de áudio. Novamente, eu peço, por favor, para que vocês foquem no conteúdo se vocês forem ver, né? Mas o problema desse aqui é o seguinte, é que está fazendo um calor de Maceió em plena São Paulo. Então, eu não tenho condições de conseguir gravar o áudio sem que o ventilador esteja ligado, né? Senão aqui jaz. De resto, eu estou começando aqui a campanha O Não Eu Já Tenho. Então, lá no começo do vídeo eu sempre falo, né? Se você gostar, curte, compartilha, segue o canal. Falo do Apoia-se também, mas assim, essencialmente nesse começo, ajudaria demais ter visualizações, conseguir seguidores, curtidas, porque isso ajuda a engajar e isso ajuda o YouTube a perceber que o conteúdo é relevante e ajuda esse canal a ter futuro. Então, se você puder e quiser ajudar com isso, eu super te agradeço e você vai ser lembrado no futuro quando as coisas melhorarem, mas é isso. Obrigada por assistir até aqui, né? Talvez algumas pessoas achem os vídeos um pouco longos, mas eu tô tentando ser mais objetiva, estou trabalhando isso, tá? Mas eu acho que tem coisas que realmente precisam ser faladas, detalhadas, explicadas para não dar margem para ninguém interpretar de uma forma, sei lá, que possa ser pejorativa ou prejudicial para alguém ou de alguma forma, enfim. E eu acho importante falar das coisas que são essenciais em cada episódio, né, respectivo. E às vezes eu acabo me estendendo um pouco, às vezes eu acabo comentando, e aí por isso o áudio talvez fique um pouco maior do que eu desejava ou do que alguém poderia querer, né? Mas a intenção mesmo é conversar sobre isso, falar sobre esse tema, sobre as séries, porque
Sim, é um tema que eu amo muito e que no momento eu mal tenho com quem conversar sobre ele. Então aqui é onde eu venho compartilhar, né, impressões e afins e instigar alguém, né, que se interesse em interagir. Então, obrigada novamente por assistir. Eu espero que vocês voltem para mais vídeos. Abraços.